Bom, para repercutir esses números todos, é hora dela, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN. Boa tarde, Lucinda. Boa tarde, Nakagawa. Muito bem. E os números, o que dizer desses números? A queda da dívida ali no número macro parece até uma boa notícia, mas o resultado todo pode ser considerado uma boa notícia? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, essa queda na dívida reflete muito mais a dificuldade do Tesouro rolar, né, esse monte de título público do que outra coisa. Lembrando que em março foi quando o Tesouro precisou fazer aquelas recompras de títulos por conta de toda a instabilidade que a gente viu. Então, no fim, o que esse relatório está mostrando é o impacto de toda a instabilidade que a gente viu no mês passado sobre a dívida mobiliária. Então, o Tesouro, além de ter enfrentado esse vencimento bastante grande, de mais de 300 bilhões, ele ainda precisou fazer aquelas recompras e, como resultado, a dívida caiu aí mais de 2%. Como consequência, também a gente viu uma diminuição no colchão de liquidez. Então, aquele seguro, né, que o Tesouro tem, que ele... é o dinheiro disponível ali, né? Isso. Sobrinha. Aquela sobrinha de dinheiro que o Tesouro ele vai fazendo emissões acima do que ele tem que rolar para ter uma reserva para os momentos ali de nervosismo, de instabilidade, para quando ele não conseguir fazer a venda dos seus papéis. Caiu, então, esse colchão, essa reserva, e agora, como consequência, o dinheiro que o Tesouro tem nessa conta aí de reserva, esse volume equivale a 5,64 meses. Então, hoje o Tesouro conseguiria ficar 5 meses e pouquinho sem vender títulos públicos, se for o caso. E aí, o que o Tesouro colocou ao divulgar esses resultados é que é um bom número ainda, mesmo menor do que a gente estava vendo, mais de 6 meses. O que o Tesouro já passou por alguns períodos em que ele tinha um colchão de liquidez equivalente a 3 meses de vencimentos, e isso é verdade. Existem estudos que mostram que, de fato, tem lá um ponto ótimo, né, que é o quanto que o Tesouro tem que ter de colchão de liquidez que dê garantia sem custar caro demais, e esse número estaria ali mais perto de 5 meses. A verdade é que a gente viu o Tesouro antes dessa crise toda, desse conflito no Oriente Médio, correr para reforçar esse colchão de liquidez, fazendo vendas bastante agressivas, e a gente até chegou a falar aqui no fechamento de mercado que o entendimento do mercado era de que provavelmente ele via um cenário um pouco mais instável à frente. A verdade é que a instabilidade veio bem antes do que ele imaginava. E uma outra informação que é importante, que é bastante relevante e que mede um pouco esse momento mais sensível que a gente está vivendo, é que do volume de títulos que o Tesouro colocou em março, 86% foram LFTs, foram papéis pós-fixados. Então, aquela estratégia que a gente estava vendo do Tesouro reforçar a oferta de títulos pré-fixados, e muitos deles de prazo mais longo, que, aliás, o mercado até estava achando que ele estava um pouco pesando a mão nesse volume de ofertas, ele precisou reverter, porque agora o mercado realmente está muito mais inseguro, não tem mais esse cenário de corte de Selic do jeito que se imaginava, o mercado vendo um juro ainda muito alto por bastante tempo. Então, o que dá para o Tesouro hoje fazer sem pagar muito mais caro, ele vai pagar caro de todo jeito, né? Sim. Mas para pagar muito mais caro é vender pós-fixado. Mas será que então a gente está diante, esse número ele resume uma mudança da estratégia de colocação de papéis diante daquele outro momento que a gente tratou aqui faz, sei lá, 3 semanas? 4 semanas? Isso, tem. Será que a gente está num outro momento do Tesouro? Ele virou a chavinha e está atendendo mais do que o mercado quer, do que ele gostaria de colocar? Sem dúvida, acho que tem um choque de realidade, né? Acho que todo esse cenário, nível de juros, coloca o Tesouro numa outra posição. Porque o que ele vinha fazendo era alongando mesmo o mercado cobrando caro, não querendo. Mas é que como o ambiente estava muito diferente, né, o mercado vendo uma Selic caindo ali para 12%, então supostamente havia interesse mais em títulos pré-fixados, o Tesouro estava aproveitando essa oportunidade, mas ele tanto errou a mão que depois a rebordose, né, foi muito forte quando a gente viu o ambiente global piorar do jeito que
que assistimos. Então, o mercado estava muito exposto, carregando um risco muito elevado. Agora, ficou claro que o Tesouro vai ser mais cauteloso, porque o próprio Tesouro já disse que provavelmente a gente vai ver aí nos próximos meses uma diminuição da dívida, porque tem muitos vencimentos. Então, ele já indicou que ele não vai fazer emissões líquidas nesse período. Passado o período de vencimentos grandes, que a gente vê aí no próximo trimestre, então, depois ele diz que o colchão de liquidez vai ser recomposto. Então, em tese, esse mercado, esse movimento, essa dinâmica volta ao normal. Precisa ver como é que o mercado vai se comportar diante da eleição. Agora, é interessante, né, Naka, porque toda aquela ansiedade com a eleição, o mercado realmente colocou em segundo plano, porque em todas as conversas que a gente tem, em que a gente tenta trazer aí quais são os riscos, quais são os pontos de dúvida, a eleição fica em segundo plano. O mercado muito mais preocupado com inflação, Sim. que realmente está ganhando aí uma dimensão além até do que a gente imaginava no início do conflito, com taxa de juros e, obviamente, com o fiscal que se agrava com esse esforço do governo aí, pensando nas urnas, mas como um efeito secundário, né? Não é tanto ali quem a eleição será em si, né? a escolha do próximo governo. Será que com esse novo approach do Tesouro, ao colocar muito mais o que o mercado gostaria de ter nas suas carteiras e menos o que o Tesouro, como emissor, gostaria de ter na praça, é possível a gente ter um juro um pouco menor? Porque quando você oferece uma coisa que o teu comprador não quer, você acaba oferecendo mais para ele, né? Então, tipo, você oferece um retorno, um yield maior para que ele tope aquilo. Será que ao oferecer papéis mais próximos do que os gestores querem, o juro pode dar uma assentada ou Sem dúvida, essa nova abordagem, ela tira uma pressão adicional sobre a curva, especialmente os papéis mais longos, os contratos mais longos. Mas não é determinante, né, Naka? Eu acho que se ele persistisse nessa ideia de forçar a barra e colocar pré-fixado, aí sim a gente veria a curva abrir muito mais. Mas a curva ela deve continuar aí refletindo esse mundo tão incerto de juros aqui, lá fora, o que vai acontecer com o conflito, porque realmente a gente estava caminhando para um ambiente um pouco mais otimista, né? Sim. De que as coisas se resolveriam mais rapidamente, mas parece que essa ideia ficou para trás. Então, a curva vai refletir isso. Agora, acho que é importante observar que o Tesouro está ajustando essa estratégia, sobretudo porque realmente os juros estão muito altos. Sim. Então, não faz sentido ele travar ali posições para 5, 10 anos de forma excessiva, né? Ele está fazendo vendas, ele está fazendo rolagens, mas com muito mais cautela. Não faz sentido ele travar essas posições com juros nos níveis que a gente está assistindo agora. Ele vai ser muito mais cuidadoso e criterioso. Ou seja, é insuficiente para reduzir, não vai derrubar o juro real de 7 que a gente ainda tem. Sim. Né? A gente continua girando nesse patamar de juro real de 7 nos papéis que pagam inflação mais juro e tá aí, né? Esse é o patamar, assim. É isso. E aí, só para a gente terminar, dessa história de eleição, isso que você fala, que você traz, é muito interessante e tem aparecido cada vez mais nas conversas com economistas, com gestores, né? Realmente a eleição está fazendo um preço de jeito muito diferente esse ano, né? O que será que está? Isso é uma coisa que é muito interessante do ponto de vista comportamental até, porque os investidores continuam achando este governo ruim do ponto de vista econômico, com um monte de crítica, não querem a reeleição, o mercado não esconde isso, mas parece que ao mesmo tempo não compraram de uma maneira assim, pagando um montão ali, a principal pré-candidatura de oposição. Será que é um certo desencanto que está por trás de tudo isso? Vou arriscar dizer que até algum desconhecimento do que de fato vai ser defendido, né? Embora, quando você conversa ali friamente, as pessoas acreditam que a oposição será mais responsável fiscalmente. Mas a verdade é que a gente não tem muita informação para se basear, para garantir isso. Então, talvez o mercado esteja dando um tempo para ter mais informação a respeito do que vem pela frente, quem vai ser a equipe econômica? Talvez, veremos.
A ver, na semana passada sobre isso, eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui na conversa com a Lucinda. Na semana passada, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem dizendo que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro iria congelar os gastos sem aumento real de saúde, educação e também o salário mínimo. Esta notícia foi publicada em menos de 24 horas. Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para dizer que era mentira. Ou seja, ele nega que vá adotar esse tipo de mecanismo de indexação. Ou seja, continua dizendo que é como se dissesse, não, eu apoio o aumento real destes gastos. Lucinda Pinto, obrigado pela conversa. Boa semana. Para você também. Beijo.